Professor Rafael Arruda Oliveira, boa tarde. Hoje é dia 27 de setembro de 2024 e eu o tenho como meu primeiro convidado nesse café tributário, o que me faz muito feliz, por vários motivos que nós já conversaremos, Rafael. E antes de passar a palavra a você, eu peço licença para apresentá-lo formalmente. O professor Rafael Arruda Oliveira é doutorando em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre em Ciências Jurídico-Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, procurador do Estado e, para nossa felicidade, atualmente é o Procurador-Geral do Estado de Goiás e o grande responsável pela edição, pela publicação esta semana da Lei da Transação Tributária do Estado de Goiás. Professor Rafael, seja muito bem-vindo nesse nosso café tributário. Muito obrigado, doutora Thalita. Uma satisfação imensa revê-la e ter a honra de inaugurar esse espaço, o Café Tributário, que eu tenho a certeza terá vida longa, porque o direito tributário e o direito público, de um modo geral, permitem muitos debates ricos e interessantes. E eu tenho certeza, portanto, que o Café Tributário poderá oferecer à comunidade acadêmica, à comunidade jurídica, uma grande contribuição. De modo que eu lhe agradeço, mais uma vez, por este que é um honroso convite. Professor, é uma honra. Estou muito feliz e tem muitos motivos para essa felicidade, né? Goiás é o meu estado do coração, eu sou tocantinense, mas nasci goiana e depois me tornei tocantinense. Professor Rafael, vamos falar sobre a Lei da Transação Tributária do Estado de Goiás, que foi publicada essa semana. Mas antes de entrarmos em aspectos técnicos dessa legislação, nós gostaríamos muito de ouvi-lo sobre esse processo de aprovação, esse processo de convencimento, porque vivemos um momento muito, muito relevante em matéria tributária brasileira, né? Muitas reformas, reforma do consumo, reforma do imposto de renda, reforma da tributação da folha, do patrimônio, e uma reforma do processo tributário, com 7 projetos de leis iniciais, agora 4, 5 projetos, e agora, professor Rafael, com essa lei da transação tributária do Estado de Goiás, nós temos a honra de colocar os contribuintes goianos em um pé de igualdade com os estados que já implementaram a transação tributária. Então, vamos aproveitar esse momento pré-legislativo. Conta um pouco para a gente como que foi esse momento de convencimento no estado de Goiás, né? Sabe, Thalita, a questão da transação tributária em si, as questões tributárias que circundam o tema, a arrecadação do crédito fiscal. Evidentemente que tudo isso é muito importante, mas nós temos de ter em conta também de que há um fenômeno maior por trás disso tudo e que tem levado a uma mudança de paradigma nas administrações públicas, que é a busca por consensualidade. Mas por que se falar em consensualidade com tanta ênfase nos dias atuais? Porque a realidade do judiciário nos mostra que o acordo, a consensualidade, a busca por meios alternativos ou adequados de resolução de disputas se mostram hoje muito mais apropriados. Então, é bem verdade que, por meio da transação, se busca a recuperação do crédito fiscal. Mas, mais do que isso, se busca também reduzir litigiosidade. A litigação que o Estado brasileiro enfrenta é uma coisa completamente irracional. Hoje nós temos no judiciário, doutora Thalita, 83 milhões de processos em tramitação no Brasil. E o CNJ vem adotando medidas para incentivar estados e municípios, os entes subnacionais, a diminuírem essa litigação excessiva. O Justiça em Números 2024 nos mostra que os poderes públicos,
tanto no polo ativo quanto no polo passivo, são os maiores litigantes no judiciário. Então, veja, o que é que faremos, todos nós, num quadro de excessiva judicialização? Recursos humanos, tempo, aparato tecnológico, dinheiro, tudo isso são bens escassos. São bens escassos e que nós temos de administrá-los da melhor forma possível. Então, a transação, ela olha também para esse outro aspecto, para o aspecto da racionalidade gerencial. Olha para a questão do pragmatismo, dar valor ao que realmente importa, não se perder o poder público em miudezas, em coisas desimportantes. E aí eu falo do Estado de Goiás e da PGE Goiás. Hoje nós temos no Estado inscritos em dívida ativa 37 bilhões de reais. 37 bi inscritos em dívida ativa. Depois da inscrição, todos sabem, compete à Procuradoria-Geral do Estado adotar medidas para a execução fiscal, para a recuperação desse crédito. E nós, na PGE, somos hoje cerca de 190 procuradores do Estado. Então, eu lhe pergunto, é racional simplesmente recorrer ao judiciário como se o ajuizamento de execução fiscal fosse a única solução? Fosse a única alternativa? Isso não é nada racional. Então, veja, temos aí esse estoque da dívida ativa. Compete à advocacia pública apresentar resultados ao governo, à sociedade e por aí afora. Então, veja que a execução fiscal, ela continua, ela deverá ser usada, evidentemente, porque em algumas hipóteses, esse é o caminho. O caminho é executar. Mas a execução como última ratio, a execução como última medida, porque ir ao judiciário é coisa muito séria. Nós não podemos tratar o recurso ao judiciário como uma banalidade, como se fosse uma trivialidade. Então, ir ao judiciário é coisa muito importante, porque gera dispêndio de recursos para o poder público, para o contribuinte e por aí vai. Então, o caminho da execução fiscal continua. Mas nós, advocacia pública, poder público, temos de ser estratégicos, temos de ser inteligentes e usar instrumentos de que dispomos. O negócio jurídico processual é um caminho, a transação tributária é outra alternativa. Por vezes, a mera inscrição em dívida ativa, com negativação do nome do contribuinte, pode ser uma solução eficaz, e isso compelir o contribuinte a recolher o tributo, a adimplir a sua dívida. Então é isso, a transação insere-se, portanto, neste contexto, num contexto de muita judicialização, em que nós sabemos quando o processo tributário perante o judiciário inicia, mas não sabemos quando e como terminará. O processo judicial, que no Brasil é muito oneroso, então é isso, nós temos de pensar racionalmente, com pragmatismo, buscando resultados úteis à coletividade, à sociedade, ao poder público. E eu me lembro, doutora Thalita, não sei se você vai se lembrar, mas recentemente de um evento de que participamos aqui em Goiânia sobre transação tributária. Uhum. Você comentou algo comigo e isso me marcou. Você disse mais ou menos o seguinte: olha, o Estado deve cuidar bem do seu contribuinte. Isso me tocou profundamente, porque também há essa componente de o Estado olhar para aquele que recolhe tributos em benefício do ente político. Ou seja, o Estado sobrevive de receitas tributárias, receitas que são pagas pelos contribuintes. Então, o poder público deve destinar esse olhar
ao contribuinte, pessoa física e jurídica, tratando-o bem, tratando-o adequadamente, facilitando a vida do contribuinte. Então, mais uma percepção, mais uma componente, mais uma dimensão daquilo que está por trás da transação tributária. Perfeito. Doutor Rafael, então, com essa fala brilhante inicial aqui, eu acho que nós poderíamos dizer que vivemos um momento de mudança de mentalidade no trato da tributação, né? Me parece que ao longo dos últimos anos, talvez das últimas décadas, tenhamos nos perdido um pouco em todo esse emaranhado tributário, e às vezes me parece que a gente perdeu a ideia de que tributo é meio para recolhimento de um dinheiro de parte de uma contribuição com a riqueza da sociedade para custeio do bem público, né? Para custeio das despesas do social, porque o dinheiro não é do Estado, é o dinheiro da sociedade. Então, me parece que a gente perdeu um pouco essa ideia em todo esse emaranhado tributário, né? Então, a gente vem com um longo histórico de muitas brigas, de muita litigiosidade. Então, talvez estejamos vivendo um momento de mudança de mentalidade. E vem essas ferramentas, e agora a transação tributária do Estado de Goiás, que vai cuidar daqueles contribuintes goianos que passam por dificuldades e que precisam de um apoio para se tornarem adimplentes e conseguirem voltar para a economia com fôlego. E, no final das contas, cuidando do empresário goiano, a gente cuida da sociedade goiana, né? Porque todos nós somos uma engrenagem ali. Então, eu anotei aqui, né? O senhor falou busca por consensualidade. Em última instância, nós estamos falando de melhoria do custo Brasil, né? Porque litigar é muito caro, é muito oneroso e é completamente improvável tudo o que vai acontecer, né? Uma dívida ativa muito alta, nós temos aí, viveremos, não é, professor Rafael, uma década de transição do sistema, da principal matriz de tributação, e me parece que todo esse ferramental de solução de litígio, solução alternativa de resolução de litígio, agora, com grande fôlego, a transação tributária do Estado de Goiás, há um grande diálogo para que seja um sucesso, né? E me parece que esses números agora foram do ano passado, quase metade da arrecadação federal, da arrecadação tributária federal do ano passado, ela é proveniente da transação tributária. Então, talvez seja uma belíssima maneira de uma redução do estoque do litígio tributário goiano. Certamente, nós vivemos uma grande mudança de paradigma. Eu vou contar uma história muito breve. Eu ingressei na PGE há 18 anos. E à época, quando eu tomei posse, enfim, fui investido no cargo de procurador do Estado, havia aqui uma especializada que era a Procuradoria Judicial, que é aquela que lida com processo judicial puro e duro, atua no judiciário comum, é o local da disputa. E era o local, como chamavam os colegas, era o creme de la creme da PGE. Era o lugar onde todos queriam estar. Em razão de uma cultura, doutora Thalita, que valorizava, e valoriza ainda, a disputa, a luta, o embate judicial. Nós vamos nos recordar também de que, há 20 anos, pouco se falava em consensualidade na administração pública, porque certos dogmas impregnavam a doutrina e os profissionais do direito, tal como o da indisponibilidade da coisa pública. O poder público não faz acordo, não celebra acordos em razão da indisponibilidade do bem público. E veja a mudança de paradigma, porque passamos e estamos passando, para desaguar hoje, olha só, em transação tributária.
mediante o reconhecimento público, com amparo na doutrina, na jurisprudência, de que mesmo em matéria de tributos, é possível haver conciliação, consensualidade, transação. Então, certamente, uma mudança de paradigma muito poderosa e que no fim das contas, faz com que contribuinte e poder público possam dar a palavra final. Historicamente, nós sabemos, quando uma demanda chega ao judiciário, quem dá a palavra final, quem fala por último, é o judiciário. Perceba que nós estamos tentando inverter essa lógica. Ao invés de o judiciário falar por último, por que não nós, poder público e contribuinte, nós sermos os atores e os responsáveis por falarmos por último? E, portanto, sem recurso ao judiciário, nós resolvermos as nossas questões. Então, certamente, uma importante mudança de paradigma. E mais um ponto, e que tem a ver com o aprimoramento do processo administrativo comum e, mais especificamente, do processo administrativo tributário. Porque quando nós aprimoramos a atuação administrativa, questões deixam de ser levadas ao judiciário. Mas você vai concordar comigo que há cerca de 20 anos, os manuais de os manuais de direito administrativo dedicavam uma parte muito pequena ao processo administrativo. A consensualidade, então, nem se falava. Então, olhando para trás, podemos perceber o quanto temos avançado, né? E o quanto de luz e de interesse se tem jogado sobre o processo administrativo comum, sobre o processo administrativo tributário, sobre a conciliação, a consensualidade. E, claro, o recurso ao judiciário é uma via disponível e que continuará a ser utilizada naquelas situações limite. Mas veja que mudou a situação, né, de quando eu ingressei na PGE para os dias atuais. Muita coisa mudou. Inclusive essa percepção de que tudo se resolve no judiciário, de que tem que se contestar tudo, tem que se recorrer de tudo. A nossa mentalidade mudou. Vivemos realmente novos tempos. E veja, novos tempos que correspondem a um novo direito público. Professor Rafael, é a sua maioridade esse ano, então, na PGE? Exatamente. Parabéns, que lindo! E aqui, antes de nós entrarmos na legislação, o senhor mencionou a atuação do CNJ, né? E até onde eu me recordo, assim, desde a presidência do ministro Luiz Fux e agora do ministro Barroso, um dos pilares da presidência dos dois ministros tem sido, né, foi e tem sido agora, a redução da litigiosidade em matéria tributária, em razão do excesso de demanda do litígio tributário. E nós sabemos que a gente tem algumas regras do jogo, inclusive, nos levam ao excesso da judicialização, né, professor Rafael? Como a ideia do mandado de segurança, né, para evitar aí, né, decisões, a gente precisa recorrer, a gente precisa provocar o judiciário para não ter problema com as travas temporais das decisões dos tribunais. Então, vivemos um tempo de muita mudança e muita reflexão sobre toda essa demanda. E, professor Rafael, antes de nós entrarmos na nossa lei aqui, a nossa lei do Estado de Goiás da transação tributária, e partindo da premissa que alguns que nos assistem, que nos ouvem, podem não entender muito bem o que é uma transação, eu gostaria que o senhor falasse um pouco por que nós, que somos, né, que atuantes no direito tributário, ficamos tão felizes com a transação em detrimento dos famosos refis, os parcelamentos tributários. O que o senhor poderia dizer para quem nos assiste? Por que é um momento tão importante essa mudança de ferramento, desse ferramental tributário?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque, de fato, a administração agora dá um salto, dá um passo importante, porque por meio da transação haverá uma classificação, doutora Thalita, do crédito tributário, uma classificação do contribuinte, uma espécie de rating. Para que isso? Para que o poder público possa tratar adequadamente o seu contribuinte, cuidar adequadamente desse seu contribuinte, dando a ele o tratamento que melhor corresponde à sua realidade. E nisso nós temos algo muito distintivo em relação aos tradicionais refis, programas de refinanciamento. E por quê? Porque os históricos refis tratam os contribuintes todos com a mesma régua. Trate-se de bom contribuinte ou de mau contribuinte, trate-se de crédito novo ou de crédito antigo, independentemente da sua natureza, o refis trata todo mundo de modo igual, trata da mesma maneira. E os contribuintes não são todos iguais, eles têm peculiaridades. Há o contribuinte pessoa jurídica em dificuldade financeira, há o contribuinte pequeno empresário, há o contribuinte microempreendedor, há o contribuinte pessoa jurídica em recuperação judicial, há aquele que já decretou falência. Existem créditos irrecuperáveis, créditos de difícil recuperação, créditos de fácil recuperação. Então, são muitas categorias. O refis ignora tudo isso. E, no limite, comete uma injustiça, porque concede um desconto tal que é linear, é igual para todo mundo. Então, a transação não. A transação tem uma outra lógica, que é essa lógica de tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Então, ele é um olhar muito particular, muito próprio para a situação daquele contribuinte. Então, nisso, a meu juízo, temos aqui um grande avanço. Temos mais sofisticação, né, para a recuperação do crédito fiscal. Excelente. Então, professor, eu poderia imaginar que pela primeira vez na nossa história, o contribuinte que tem débitos com o Estado de Goiás, ele terá a oportunidade, eu vou usar uma analogia, de se sentar à mesa com o Estado de Goiás, via Procuradoria do Estado, para que efetivamente apresente a realidade a realidade econômico-financeira da sua empresa, para, com base nestes dados, nessa circunstância econômica financeira, o Estado lhe oferecer uma condição de pagamento do seu débito. Exatamente. Em termos muito gerais, é disso que se trata. É disso que se trata, mas eu tenho sempre dito que aqui, com a transação, nós não temos um incentivo a que o contribuinte deixe de recolher o tributo hoje para que amanhã se sirva da transação. Esse mecanismo de incentivo, ele é inapropriado, ele é inadequado, e ele, logicamente, não é adotado pela nossa lei complementar 197, de 20 de março, de 20 de setembro de 2024, publicada na segunda-feira no Diário Oficial. Então, é isso, né? Ela trabalha com mecanismos adequados, mecanismos de incentivo, com um estímulo administrativo e legislativo para que aquele que tem uma pendência com o poder público esteja a questão judicializada ou não, porém já inscrita em dívida ativa, que esse contribuinte possa solucionar essa pendência tributária junto à administração. Então, a transação tem essa finalidade, a de pôr fim, a de terminar litígios com os particulares. Então, doutor Rafael, nesse contexto, o que me parece muito positivo também
é o fim da utilização dos parcelamentos tributários ordinários, os conhecidos refis, como um planejamento tributário de empresários que não cumprem com as suas obrigações tributárias em dia. Não é disso que tratamos nas transações tributárias, né? O correto é ficarmos todos na mesma página. A transação tributária, ela tem o viés, o propósito de ajudar aquele contribuinte numa situação realmente com um grau de dificuldade econômico-financeira a se restabelecer e sair desse litígio com o Estado, correto? Exatamente, exatamente. E olhando, sobretudo, para os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Porque o sujeito que está inscrito em dívida ativa, que tem contra si um processo judicial, que está negativado, que não tem certidões, ele fica inviabilizado, completamente inviabilizado. Então, por que não facilitar a vida deste contribuinte para permitir que ele possa restabelecer a sua atividade econômica, obter empréstimos, celebrar negócios jurídicos, produzir, gerar emprego, gerar renda? É esse o incentivo que a administração pretende oferecer ao contribuinte. E não aquele incentivo com desvio de finalidade em que o contribuinte, sabendo que haverá um refis, deixa de pagar hoje, deixa de recolher hoje o tributo, para amanhã ou depois se beneficiar daquilo. Transação tributária não tem nada a ver com isso. Então, já vale deixar o recado aqui de que não é cabível a transação para fazer um acordo, pagar poucas parcelas, conseguir a certidão positiva com efeito negativo e depois deixar de pagar o tributo. Esse mecanismo, muito infelizmente usado nos parcelamentos ordinários, ele não terá oportunidade nas transações tributárias, correto? Correto. Professor Rafael, então vamos entrar um pouco na Lei de Transação Tributária. A Lei Complementar 197, de 20 de setembro de 2024, que traz na sua ementa o seguinte: estabelece os requisitos e condições para a realização de transação terminativa de litígios em matéria tributária e institui o regime de ajuizamento seletivo de execuções fiscais. Você viu que eu fiquei até feliz eu gostei até de trazer a ementa aqui, né, Rafael? Então, vamos lá. Professor Rafael, nós temos 3 espécies de transação tributária, pelo que eu compreendi desse texto de lei. O senhor poderia nos contar um pouquinho dessas 3 espécies de transação e o que elas representam, o que elas significam para o empresário goiano? Nós podemos, em verdade, pensar em 4 modalidades. A transação por adesão, em que todas as condições são previamente definidas pelo poder público, pelo Estado, em regulamento e em edital de convocação, ao qual o contribuinte será chamado a aderir. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, a transação individual. Essa, doutora Thalita, a individual, é voltada a grandes devedores, em que as condições econômicas do contribuinte demandam uma análise individual das condições de celebração do ajuste, em condições diferenciadas. Uma terceira hipótese seria a transação de pequeno valor, bem mais simplificada, para aquelas pequenas dívidas, e aqui, quando eu falo em pequenas dívidas, eu estou olhando para o IPVA, designadamente, com descontos de até 50% e prazo de 60 meses. E, por fim, mas não menos importante, a transação do contencioso tributário, de relevante e disseminada controvérsia jurídica, que é um modelo voltado para reduzir a litigiosidade, permitindo que o Estado faça acordo em teses e matérias que foram a julgamento nos tribunais superiores e que resultarão em milhares de processos judiciais. Veja que a finalidade aqui é evitar custos e riscos judiciais dessas demandas. A finalidade aqui é alinhar a atuação do Estado
ao que determinam os tribunais superiores. Por isso, esse tipo aqui de transação diz respeito a um segmento econômico ou produtivo específico, ou a grupos de contribuintes ou responsáveis delimitados que são atingidos por uma determinada tese tributária que foi firmada pelos tribunais. Então, aqui, o desconto que o poder público vai oferecer, ele funciona como um atrativo para evitar a discussão judicial que envolve riscos e custos, tanto para o Estado quanto para o contribuinte. Excelente. Então, de certo modo, nós podemos... O recado é que todo débito, todas as grandes questões, elas serão englobadas e poderão ser contempladas com essa transação tributária, cada grupo de demanda com um olhar específico, pontual e o tratamento, e o necessário tratamento. Exatamente. E neste primeiro momento, é importante dizer que a lei tem um período de vacatio legis de 90 dias, e nesse período a administração se prepara para aplicá-la, após o período de vacatio. E a intenção, nesse primeiro momento, doutora Thalita, é iniciarmos com o modelo de adesão, transação por adesão, que é um modelo mais amplo, mais objetivo, a partir da classificação do grau de recuperabilidade dos créditos tributários e do perfil econômico dos contribuintes, conforme informações que nos forem repassadas pela Secretaria da Economia. Então, neste primeiro momento, olharemos para grupos de contribuintes, né, grupos específicos. A Procuradoria-Geral do Estado, que é a responsável por conduzir as transações, publicará este primeiro edital, e a ideia é que tenhamos vários editais ao longo do tempo, porque a transação tributária é agora um programa permanente, o que significa dizer que não há mais espaço para refis. Refis deixa de existir e toma o seu lugar a transação tributária como um programa permanente. E, portanto, com a publicação de vários editais ao longo do tempo, por meio dos quais a PGE olha para o acervo da dívida ativa, olha para o acervo de processos judiciais e toma uma decisão. Qual é o problema do momento? O que vamos enfrentar agora? E, então, publica determinados editais. Ótimo. Então, doutor Rafael, nós temos agora uma lei matriz, uma lei mãe, que é essa lei complementar, que permite que, a partir dela, de hoje em diante, diversos editais, cada um com uma especificidade de tratamento de um tipo de débito tributário, possa possa se adequar à transação tributária. Exatamente. Correto? Isso mesmo, isso mesmo. E a lei fez importantes delegações legislativas ao titular da Procuradoria-Geral do Estado, delegando ao Procurador-Geral a prerrogativa de regulamentar a norma. E é o que estamos fazendo neste momento. Hoje, inclusive, eu publiquei a portaria que cria o grupo de trabalho de regulamentação da Lei Complementar 197. Temos aí 4 procuradores dedicados a apresentar minutas ao gabinete do Procurador-Geral, para que tenhamos, então, regulamentos da lei complementar e, para além disso, já a primeira minuta do primeiro edital a ser publicado após o transcurso desses 90 dias. Excelente. Doutor Rafael, talvez eu me diga se faz sentido imaginarmos que nós vamos começar com transações mais simples para conhecer essa sistemática, para que todos possamos conhecer. Procuradoria do Estado, Secretaria da Economia, contribuintes, empresários, um pouco nos modos do que vem acontecendo com a transação federal, correto? Isso e mesmo. Essa regulamentação,
esse grupo, parabéns pela criação desse grupo que vai regulamentar a lei da transação, que aconteceu hoje, né, essa publicação. Professor... Exatamente. Tudo envolve experimentalismo, doutora Thalita. É algo novo, é algo desafiador para o Estado de Goiás. A União já pratica a transação há algum tempo, e veja que a União tem promovido aprimoramentos na sua transação tributária do crédito federal. É o que vai acontecer aqui. Começaremos de maneira mais simples, focando alguns grupos específicos, e, com o passar do tempo, aprimorando este modelo. Excelente. Doutor Rafael, eu gostaria de fazer rápidas perguntas que dizem respeito ao conteúdo do texto de lei, só para acalmar um pouco aqui a ansiedade do que está por vir. A primeira pergunta: quando nós tratamos ali no artigo 6º, artigo 9º da lei, que vocês trazem ali o aproveitamento dos depósitos já realizados, correto? A gente tem ali essa normativa de que o excedente será devolvido ao contribuinte goiano. O senhor poderia fazer algum comentário sobre esse trecho da lei? Sim, claro. Veja, os depósitos realizados não serão levantados pelo depositante. Estes depósitos devem ser abatidos dos valores da dívida após a concessão dos descontos, de modo que eles só podem ser devolvidos ao contribuinte se ultrapassarem o valor da dívida após os descontos. Então, depósito já realizado será aproveitado, o que sobejar, e se sobejar, aí sim, devolvido ao contribuinte. Excelente notícia, hein, doutor Rafael, para o contribuinte. Um elemento que causa muita polêmica em âmbito federal é o grau de recuperabilidade, né? A análise da capacidade de pagamento do débito do contribuinte. Talvez poderíamos dizer que é o elemento de maior complexidade em todo esse trabalho. E eu acho que é um imenso desafio que vocês enfrentarão a partir de agora, né? O que o senhor poderia nos dizer sobre essa, que já recebeu um apelido entre nós de CAPAG, né? Que é a capacidade de pagamento? Este tema, esse aspecto da lei é realmente desafiador para todos os poderes públicos. E é desafiador porque nós temos de fixar a capacidade de pagamento de cada contribuinte. A lei já trouxe alguns parâmetros. Lá no artigo 13, inciso 5º, quando diz que ato do procurador-geral disciplinará os critérios para a aferição do grau de recuperabilidade das dívidas. O dispositivo, doutora Thalita, ele não é taxativo, né? Ele não encerra todas as hipóteses. Apresenta alguns fatores que podem ser levados em conta. Por exemplo, o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança em relação a determinado contribuinte, a idade da dívida inscrita daquele contribuinte, a capacidade contributiva do devedor, os custos da cobrança judicial relacionados àquele específico devedor, a condição econômica dele, os atributos do crédito. Então, veja que a lei traz alguns fatores, né, traz alguns elementos, sem prejuízo de outros que podem ser construídos juntamente pela Secretaria da Economia e Procuradoria-Geral do Estado. E são precisamente estes os critérios que trabalhamos neste momento, nesta fase de regulamentação, e que levarão em conta, sobretudo, como eu já disse, a idade da dívida, a situação cadastral da empresa e a sua situação econômica atual. Porque, repito, o desafio é o de termos uma CAPAG
que seja muito fiel à realidade daquele contribuinte. E posso dizer mais, os critérios que o Estado de Goiás já sinaliza na lei e que serão aqui adotados e detalhados pela Procuradoria-Geral do Estado são muito mais sofisticados quando comparados àqueles que são os praticados pela União. Tudo isso para quê? Para que tenhamos critérios escorreitos, adequados, que reflitam realmente a realidade daquele crédito e daquele contribuinte. Bela notícia. Doutor Rafael, para que todos nos acompanhem, né, ainda mais, essa capacidade, análise da capacidade de pagamento é uma ferramenta justamente que reflete a nossa conversa inicial, de que a transação, de como ela se desconecta do parcelamento ordinário, né? Que não, o parcelamento ele não vê o contribuinte, mas a transação e essa capacidade, análise de capacidade do pagamento é justamente essa possibilidade de sentar-se à mesa, Estado e contribuinte, devedor, e olhar, né, a situação, a efetiva situação do contribuinte e tentar trazer o máximo da realidade dele para o que o Estado pode ofertar com base naqueles dados. É exatamente na Capag que reside a materialização dessa sua fala, correto? Corretíssimo, isso mesmo. Excelente. Doutor Rafael, eu vou fazer uma pergunta de um outro tema que é muito palpitante e que move o país afora, que é a utilização de precatórios, né? O dispositivo da lei permite a utilização de precatórios do Estado de Goiás. Há alguma possibilidade de utilização de precatório de outros estados, precatório da União, nesse pacote do pagamento aí da transação tributária? Sim. Vamos lá. Num primeiro momento, não. A compensação de precatórios possui legislação própria e nela já estão previstas apenas compensações com créditos do Estado de Goiás, das suas autarquias, das suas fundações e demais entidades de direito público. A lei complementar sobre essa matéria aqui no Estado, de modo que a lei da transação, neste primeiro momento, restringe-se aos precatórios de Goiás, para efeito de compensação. Ótimo. E uma última pergunta, doutor Rafael, que é um tema muito caro, eu diria talvez o mais caro em termos de uma análise de recuperabilidade de um empresário ali, né, no seu contexto social, para melhoria da economia, aqueles empresários que estão em recuperação judicial, em falência, o senhor mesmo fez essa menção, o que eles podem esperar? Há um tratamento diferente para eles? E nós viemos aqui, né, Rafael, de um período de Covid, uma fase que foi economicamente muito difícil e colocou muitas empresas em situações econômicas delicadíssimas. Esse empresário, ele pode ter uma esperança maior de recuperação do seu fôlego econômico com essa transação tributária? Certamente, doutora Thalita, e tem a ver com aquele cuidado, com o olhar especial, com o saber cuidar do contribuinte. Isso ainda será detalhado no regulamento, a lei já trouxe a previsão de que, de fato, a empresa em recuperação judicial ou em falência, elas se encontram numa situação cujos créditos delas são de difícil recuperação. Nós temos ali uma situação de praticamente irrecuperabilidade do crédito, porque, afinal de contas, o empresário em recuperação judicial, ou que já teve a sua falência decretada, ele está num estado de ruína tal que do que ele precisa é de incentivo e apoio do poder público para que possa restabelecer a sua situação, para que possa obter regularidade
jurídica, para que possa ter regularidade fiscal e voltar a atuar no mercado. Então, certamente, para essa classe de contribuintes, a própria lei já estabelece que o desconto tenderá a ser o máximo, que é o desconto de 70%. O papel do regulamento, portanto, é o de estabelecer gradações para que esse máximo seja ou não alcançado. E, repito, tem tudo a ver com o tratar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Afinal de contas, não são comparáveis a situação de um empresário que se encontra em situação de recuperação judicial com a de um outro empresário que é solvente, que está regular, com tudo em ordem, com tudo em dia. Qual a razão para se dar a estes contribuintes que se encontram em situações muito distintas o mesmo tratamento? Isso não é equânime. Então, certamente, empresários que tiveram falência decretada ou em recuperação judicial, considerando que a dívida deles para com o poder público tende a ser de difícil recuperação, ou mesmo irrecuperável, então, para essa classe, a transação olha de uma maneira mais condescendente, por assim dizer, de modo a conferir maiores facilitações para o adimplemento das suas obrigações tributárias. Doutor Rafael, tem muita gente que vai gostar de ouvir isso. Eu fico imensamente feliz, repito, por começar esse café tributário com o senhor, procurador-geral do meu estado, do coração, né? Eu sou tocantinense, goiana, por falarmos de um tema que nos é tão caro, porque os reflexos, as consequências que advirão desse ato, doutor Rafael, tem a capacidade de mudar vidas, né? Especialmente nessa sua última fala. Nós podemos trazer a vida econômica, a volta na atuação econômica de diversas empresas, diversos empresários, diversas famílias, que até então talvez não vissem uma solução para a continuidade das suas atividades. E, para além disso, esse é um pedaço do trabalho de vocês, do seu trabalho, à frente da provocação dessa lei, que é trazer dinheiro para os cofres do Estado, que é com esse dinheiro que o Estado trabalha suas políticas públicas. E é tão interessante, doutor Rafael, que esse me parece que é o verdadeiro jogo jurídico do ganha-ganha, porque ninguém perde, não tem uma parte perdedora, ganham todos os partícipes desse jogo ganham com a transação tributária. Meus parabéns ao senhor, à Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Economia, ao nosso legislativo, que abraçou com muito fôlego, com muita força esse seu projeto. E parabéns, doutor Rafael, parabéns por essa trajetória. Eu espero que em breve possamos tomar um novo café e o senhor venha nos contar como foram os números, o sucesso da recuperabilidade das empresas e do dinheiro que entrou nos cofres públicos do Estado. Parabéns, parabéns por essa iniciativa e por esse trabalho. Muito obrigado, doutora Thalita, pelo convite, pela oportunidade. Eu agradeço muito pelo espaço, porque o momento é de falarmos de transação, difundirmos isso que está acontecendo neste momento aqui no estado de Goiás. E no ato em que o senhor governador Ronaldo Caiado assinou o ofício mensagem de encaminhamento do projeto de lei à Assembleia, eu tive a ocasião de dizer isso que você aqui mencionou. Este é um jogo de ganha-ganha. Ganha o contribuinte, que resolve a sua pendência perante o poder público. Ganha o poder público, que vê o ingresso de receitas nos cofres do Estado. Ganha a advocacia,
porque resolve o problema do seu cliente. E o advogado, claro, recebe os seus honorários. Ganha o Poder Judiciário, que vai ter ali uma grande redução no número de processos em tramitação, no número de execuções fiscais, no número de processos que questionam o crédito tributário, ou seja, haverá redução da taxa de congestionamento do Poder Judiciário. Ou seja, todos ganham com a transação tributária. E o que eu dizia também no ato de lançamento, né, de encaminhamento do projeto de lei, é que o Estado não é um leviatã. O Estado existe para tornar mais fácil e melhor a vida das pessoas, dos contribuintes. É isso que se almeja, que o contribuinte restabeleça a sua atividade econômica e prossiga com a sua vida, recolha tributos que vão permitir que a administração pública, que o poder público realize importantes políticas públicas nas mais variadas áreas, sem fazer com que, e essa é uma expressão que eu ouvi certa vez do meu orientador no doutorado, professor Walter Schwenkner, sem fazer com que o processo judicial se torne uma máquina de moer pessoas. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. O poder público não quer isso. Ninguém, com pensamento racional, almeja a destruição do contribuinte, da pessoa física, da pessoa jurídica. Então, é isso, né? Eu acredito que temos aqui motivos para comemorar essa mudança de paradigma no estado de Goiás e que é fruto da decisão política do senhor governador do estado, Dr. Ronaldo Caiado, que foi ousado e ousou dar este passo importante, superando, portanto, mais um dogma administrativo, de que o crédito inscrito em dívida ativa é sagrado, e ele deve ficar lá, na prateleira, estocado. Esse débito inscrito em dívida ativa e estocado numa prateleira, parado, rende o quê? Não rende nada. Então, eu agradeço ao governador Ronaldo Caiado pela sensibilidade política ao reconhecer que a advocacia pública pode mais, pode muito e pode mais do que simplesmente ajuizar execuções fiscais de modo automático, num grande volume, porque isso nós sabemos, não produzirá resultados úteis a ninguém. Doutor Rafael, que venham novos tempos, que venha o tempo do diálogo, que venha o tempo da redução da litigiosidade. Muito obrigada e uma ótima tarde. Muito obrigado, doutora Thalita, e eu agradeço a todos que aqui nos acompanharam.